Boa noite, seja bem-vindo à FAMIG. Hoje nós vamos conversar sobre o direito civil, na matéria Teoria Geral e Contratos em Espécie. Para realizar esse trabalho, ele foi feito em grupo por Alexandre de Oliveira Ascensão, Jane Adélia da Silva Rocha e Jefferson Max Delfim. Em reportagem exibida pela Rede Globo de televisão, no programa Bom Dia Minas, do dia 27 de setembro de 2021, os moradores de Lagoa Santa, Minas Gerais, apresentam uma reclamação em relação a uma carvoaria instalada na região. A carvoaria foi instalada em uma fazenda, onde o fazendeiro proprietário assinou um contrato de cooperação com a empresa Texano Florestal Limitada. Essa empresa tem a expertise da produção de carvão vegetal de floresta reflorestada e o fazendeiro entrou com o espaço para a produção do carvão vegetal. No local foram instalados 22 fornos que fabricam o carvão oriundo de floresta plantada, ou seja, de reflorestamento. Na reportagem, eles alegam que tem toda a licença ambiental e toda a documentação pertinente à realização comercial. Porém, os moradores da região reclamam da fumaça, mau cheiro e toda a situação ambiental que a produção de carvão está causando na região. A região é considerada turística. É um local onde está instalado o Parque Estadual do Sumidouro, mantido pelo IEF, que pertence à SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. É uma região de atrativo e potencial turístico. É uma região com grutas, pinturas rupestres, vegetação nativa e fauna, rica em patrimônio cultural e natural. Os proprietários da fazenda procuraram a empresa Texano Florestal e resolveram celebrar um contrato de cooperação para a produção do carvão vegetal. Porém, a comunidade do entorno, pinturas rupestres, vegetação nativa e fauna, rica em patrimônio cultural e natural. Os proprietários da fazenda procuraram a empresa Texano Florestal e resolveram celebrar um contrato de cooperação para a produção do carvão vegetal. Porém, a comunidade do entorno reclama dos problemas que essa fabricação de carvão causa na região. Foi-nos solicitado que, através da análise do contrato, dos princípios contratuais e também tomando conhecimento da situação através dessa reportagem que eu explanei, apresentássemos o parecer sobre a situação. É sabido que, pelo princípio de consensualismo, o acordo da vontade livre e consciente, as partes podem celebrar o contrato. O contrato ele tem força de lei para a realização da vontade dessas partes. Porém, um dos princípios que se há de considerar é o princípio da boa-fé. Dentro do princípio da boa-fé, em sua função objetiva, está implícito o cuidado e o respeito pertinente que o objeto do contrato deve ter. E a condição sine qua non, que para a celebração do contrato, há que se perceber as questões ambientais e o contrato ele não dá direito para que as partes ignorem as legislações ambientais do país. Já pelo princípio da função social do contrato, pela eficácia da função externa do contrato, à proteção dos direitos difusos e coletivos.
Se um contrato prejudicar terceiros, o contrato não poderá prevalecer. Ou seja, quando um contrato estabelecido entre partes interfere no contexto social, e não somente interfere no contexto das partes existentes dentro desse contrato, há de se considerar a possibilidade de nulidade desse contrato, uma vez que o princípio é algo que tem como objetivo nortear as relações, e na sua princípio da boa-fé. Dentro do princípio da boa-fé, em sua função objetiva, está implícito o cuidado e o respeito pertinente que o objeto do contrato deve ter. E a condição sine qua non, que para a celebração do contrato, há que se perceber as questões ambientais e o contrato ele não dá direito para que as partes ignorem as legislações ambientais do país. Já pelo princípio da função social do contrato, pela eficácia à função externa do contrato, há a proteção dos direitos difusos e coletivos. Se um contrato prejudicar terceiros, o contrato não poderá prevalecer. Ou seja, quando um contrato estabelecido entre partes interfere no contexto social, e não somente interfere no contexto das partes existentes dentro desse contrato, há de se considerar a possibilidade de nulidade desse contrato, uma vez que o princípio é algo que tem como objetivo nortear as relações. E na sua função social, define-se muito bem, nesse princípio, que o contrato não poderá prejudicar terceiros. Esse princípio ele demonstra que há bens maiores que devem ser respeitados quando da assinatura de um contrato. Os bens que a sociedade protege, como o meio ambiente, a vida humana e vida da fauna e flora, o trabalho, a segurança, bem como todos os direitos individuais e coletivos garantidos pela nossa Constituição. O contrato é uma forma de se criar obrigações. Ele deve ser celebrado por partes capazes, com objeto definido e com objetivos lícitos, possíveis e determinados. Portanto, essa situação referente à carvoaria poderá ser questionada judicialmente, levando em consideração esses dois princípios contratuais, o princípio da boa-fé e o princípio da função social do contrato. Segundo o artigo 255 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Levando em consideração o trabalho em questão e refletindo sobre o princípio da função social do contrato, há de se considerar, além desse princípio, também o artigo 255 da Constituição Federal, que trata sobre o meio ambiente equilibrado, que é direito de todos. Então, o direito contratual, o direito civil, ele não pode se sobrepor ao direito constitucional de um meio ambiente equilibrado. A fiscalização ambiental de carvoarias em Minas Gerais é realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, e pela Polícia Militar
de Meio Ambiente de Minas Gerais, que atua por meio de convênio celebrado com a SEMAD. Atualmente, uma das grandes questões ambientais do estado de Minas Gerais, que demanda urgência em sua solução, estabelecer de forma efetiva mecanismos de controle sobre a produção e o transporte de carvão vegetal em seu território. Com efeito, Minas Gerais, como estado que possui um grande parque industrial de siderurgia, não é apenas, portanto, a agressão e a natureza que deve ser objeto de reparação, mas outro sim a privação imposta à coletividade do equilíbrio ecológico, bem-estar e da qualidade de vida daquele recurso ambiental proporcionaria em conjunto com os demais. Um vídeo gravado por um morador de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, mostra que a emissão de fumaça que sai das chaminés dos fornos de carvoaria tem causado uma preocupação nos moradores vizinhos que convivem diariamente com o cheiro dos gases liberados na fumaça. Pelo princípio da autonomia privada, o fazendeiro e a empresa Texano Florestal têm o direito de celebrar contrato bilateral para a produção e comercialização de carvão vegetal. Ou seja, quando o contrato estabelecido entre as partes interfere no contexto social e não somente no contexto das partes, esse contrato poderá tornar-se nulo, uma vez que o princípio é algo que tem o objetivo de nortear relações e na função social. Portanto, o objeto deste trabalho é fornecer aos colegas uma visão geral do problema, fornecer algumas contribuições teóricas práticas para lidar com o problema que surge em seu processo de atribuição e fazer recomendações modestas para a solução aplicáveis ao processo civil e penal. Pelo princípio da função social do contrato, pela eficácia à função externa do contrato, há a proteção de direitos difusos e coletivos. Se um contrato prejudicar terceiro, o contrato não poderá prevalecer. Eu agradeço a oportunidade, quero agradecer aqui ao nosso professor Bernardo Henrique, que tem sido excelente nas suas apresentações em aula. Quero agradecer aqui ao Alexandre Oliveira Ascensão, quero agradecer também a Jane Adélia da Silva Rocha, e quero finalizar agradecendo aí em meu nome, Jefferson Max Delfino, pelo brilhante trabalho apresentado. Obrigado.